E hoje eu vou estar comentando e vocês vão descobrir quais que são os alimentos mais específicos e que prejudicam o processo de emagrecimento, os tais dos alimentos sabotadores, tá bom? Fiquem bem à vontade para fazer perguntas também, conforme vai passando aqui eu vou respondendo para vocês, tá bom? Se a gente for parar para pensar, existem milhares de alimentos que são péssimos para o nosso emagrecimento, né? Mas se eu fosse comentar cada um deles aqui, eu ia ficar muito tempo. Então, eu escolhi alguns principais, tá? E aí, vocês, descobrindo quais são esses alimentos, vocês vão poder reduzir a quantidade de consumo e fazer substituições que vão ser mais interessantes, tá? E com certeza, vocês reduzindo o consumo desses alimentos que a gente vai conversar aqui hoje, vocês vão conseguir emagrecer de uma forma muito mais descomplicada, tá bom? E aí, alguém aí chuta ou tem ideia de quais alimentos que podem ser esses? Escreve aí no chat pra gente ver se realmente são esses. Então vamos lá, vamos ver se vocês sabem. Ó, vamos falar primeiro de tudo do álcool, tá? Sim, o álcool é um baita sabotador. Ó, alguém acertou ali, bebida. O álcool, sim, é um baita sabotador do emagrecimento. E a maioria das pessoas sabem que é prejudicial, não é tão legal o consumo. Mas por quê? Por que que ele prejudica tanto o emagrecimento? Então eu vou estar falando aqui para vocês, tá? Primeiro ponto, pessoal. O álcool, ele gera um efeito muito tóxico para o nosso corpo, tá bom? Então, sim, ele é uma substância tóxica, nociva ao nosso corpo. E esse efeito tóxico, ele pode durar em torno aí de 2, 3, 4, até 5 dias. Depende muito do estado nutricional da pessoa, da idade, do sexo, da quantidade de álcool que a pessoa ingeriu, tá? Mas esse álcool ele não é eliminado de forma rápida, então esse efeito tóxico dura aí uns bons dias no nosso organismo, tá bom? E quem faz a excreção do álcool é um órgão chamado fígado, tá? É o fígado que faz a metabolização desse álcool. O que que é isso? Por o álcool ter esse efeito tóxico, a partir do momento que a gente ingere, a partir do momento que ele entra no nosso corpo, ele precisa ser transformado em uma substância que não é prejudicial, para que então a gente consiga fazer a excreção, que a gente consiga eliminar essa substância. E é o álcool é o fígado que faz esse processo, tá bom? Por esse efeito tóxico, é primordial essa eliminação do álcool, tá bom? Então, a partir do momento que você ingere o álcool, o teu corpo vai priorizar fazer essa eliminação, tá? Então, a gente precisa entender que tudo que está acontecendo no teu corpo é parado, é barrado, para que o teu corpo consiga dar prioridade à excreção do álcool, tá? E é aí que entra a sabotagem no emagrecimento, tá? O fator que prejudica o emagrecimento, tá? Para que ocorra o emagrecimento, precisa haver oxidação de gordura, tá bom? Ou seja, a utilização da gordura como fonte de energia, a queima de gordura que vai gerar o emagrecimento. Mas pelo fato de o corpo dar prioridade na excreção do álcool quando você ingere, ele vai esquecer da oxidação de gordura, ele não vai estar ocupado pensando nisso, teu corpo vai estar transformando ele em uma substância não nociva para a nossa saúde para conseguir eliminar, tá? Então é aí que ele barra o teu emagrecimento, tá bom? O mesmo acontece com pessoas que praticam atividade física, enfim, a recuperação muscular. O teu corpo vai dar preferência à excreção do álcool. A absorção de vitaminas também é prejudicada, porque o corpo dá preferência à excreção do álcool, tá bom? Então, ele com certeza prejudica vários objetivos estéticos, objetivos de saúde, justamente por essa priorização na excreção, tá? Além disso, o álcool também, ele atrapalha o emagrecimento também, porque ele é um alimento muito calórico. Sabiam disso? Ele é mais calórico do que o carboidrato e que a proteína, ele só perde para gordura, tá? Cada grama do álcool, ela tem 7 calorias.
cada grama de carboidrato e proteína tem 4 e cada grama de gordura tem 9 calorias, tá bom? Só que o problema dessas calorias do álcool é que são calorias vazias, ou seja, não tem nada de nutrientes, não tem um mineral, não tem uma vitamina, então ele não tem nada de benéfico nessas calorias. A gordura, como eu falei para vocês, ela é mais calórica que o álcool, tá? Só que é muito mais benéfico você consumir uma castanha, um abacate, uma pasta de amendoim, um azeite de oliva, que vai ser mais calórico que o álcool, mas em contrapartida vai ter gorduras boas, antioxidantes, que vão melhorar perfil lipídico, vão prevenir doenças cardíacas. E o álcool não tem nada de benefícios. É muito mais fácil a gente falar dos malefícios que eles causam, tá bem? E quando a gente ingere o álcool, é muito fácil atingir um excesso calórico, justamente porque ele acaba sendo muito calórico, ele é um alimento muito denso em caloria, tem uma alta densidade energética, que significa, em pouca quantidade, esse alimento ter muita caloria. Então, sim, você beber álcool é muito fácil atingir o excesso calórico. E nós temos que sempre partir daquele princípio matemático que eu sempre friso aqui para vocês, que é o déficit calórico. É o déficit calórico que vai reger o emagrecimento, é você comer menos calorias do que você gasta. Então, muitas vezes as pessoas comem pouco, né? Comem ali, tem déficit calórico pela alimentação, mas elas pecam porque ingerem muito álcool, então ele barra esse déficit calórico, certo? Então, sim, tem que ter muito cuidado por essa questão calórica. E quando se fala em excesso que é o que causa o aumento do peso, é o aumento do tecido adiposo, porque todo o excesso ele vai ser acumulado se não for utilizado, entende? Então tem que ter muito cuidado com a quantidade, tá? E o problema não é só o álcool em si, a bebida alcoólica. O problema são as misturas que muitas vezes a gente acaba colocando, né? Ah, usa um gin, mas coloca um energético cheio de açúcar, coloca licor de não sei o que, né? Ou até ingere muitos alimentos calóricos. Então, sempre que rola aquele churrascão com carne gorda e bebida, rola sobremesa e comem e bebem também, entende? Então, acaba virando uma junção aí de alimentos extremamente calóricos, tá bom? Eu não gosto de recomendar dose segura de ingestão de álcool. Hoje sim, a gente até tem algumas recomendações aí que variam entre 1, 2 doses por dia, que podem não trazer malefícios no caso. Mas, gente, para que você vai estar consumindo algo que é extremamente calórico e que não tem nada de nutrientes? Vá comer uma fruta, vá comer uma carne, um pão, um queijo, que vai sim ter nutrientes do que você estar ingerindo algo desse tipo, certo? Até por mais que, por exemplo, algumas pessoas falem muito do vinho, que tem antioxidantes, que tem resveratrol, que tem flavonoides, mas esses benefícios que ele tem acaba sendo zerado por conta dos malefícios que o álcool tem, entende? Esses benefícios que ele tem não são suficientes para se sobressair aos malefícios dele. Então, muito cuidado, moderação sempre, tá bom? O álcool, além de ter muitas calorias, enfim, ele acaba gerando desidratação também, tá? Muitas pessoas pensam, o álcool desidrata, é bom para desinchar, mas muito pelo contrário. Consumir o álcool causa sim desidratação, mas o teu corpo sofre um efeito rebote. O que é isso? A desidratação é algo muito severo para o nosso corpo, então ele acaba entrando em um estado de alerta, tá? Como a água é vital para o nosso corpo, então ele vai entender que a água está ficando escassa, porque o teu corpo está desidratando, você está perdendo muito líquido, tá? Então, a partir disso, o teu corpo começa a mandar um sinal para ele reter tudo aquilo que tem nele, porque já tá ficando escasso e sem vai ser pior, então ele retém tudo que tá dentro do corpo dele. E isso causa aquela sensação de inchaço, entende? De ficar demasiado. Podem avaliar as pessoas que são alcoólatras, que têm um consumo muito frequente e muito grande de álcool, elas são completamente inchadas, certo? Então é esse efeito que o álcool causa, esse efeito rebote,
na desidratação, tá? Sem falar sobrecarga renal, sobrecarga hepática. Então, ele é muito fácil, como eu disse para vocês, falar dos malefícios. Então, eles acabam sempre se sobressaindo, tá bom? E tentem esquecer, não ir muito nessa onda de bebidas que são menos calóricas, tá? Não existe isso. A bebida que menos vai ser prejudicial para ti, que menos vai te engordar, é aquela que você menos bebe, é aquela que você não tem uma ingestão frequente, tá? Então cuidem muito disso. O álcool, sim, é um dos principais sabotadores. As pessoas se cuidam na alimentação, mas pecam no álcool e com certeza elas não veem benefícios, tá? Não gosto de recomendar a ingestão do álcool, então sempre partam para essa moderação. Cuidem as misturas que vocês vão fazer, cuidem a comida que vocês vão comer junto para que não seja um excesso extremo e absurdo, tá? E tentem sempre intercalar com água. Então, bebeu ali um pouco de bebida, bebe água junto para minimizar esse efeito de desidratação, até mesmo a questão da ressaca, que é causada pela desidratação. Então, tenham bastante cuidado com a ingestão do álcool. Combinado? Tudo tranquilo até agora? Quem aí gosta de tomar uma cervejinha todos os dias? Claro que dentro de um contexto saudável, de uma alimentação saudável, tomar um drink, beber uma cervejinha, uma tacinha de vinho lá de vez em quando, não tem problema. Mas as pessoas, elas escondem ou até nem percebem a quantidade de álcool que a gente ingere. Então, o paciente relata, eu bebo um pouquinho por semana. E a gente começa a esmiuçar, perguntar um pouquinho mais e começa a identificar que o paciente bebe lá no sábado, ele sai jantar com os amigos ou com a família ou tá em casa, começa a beber. No domingo, lá no churrascão. Aí lá na quarta, que tem jogo, a pessoa bebe também. Poxa, isso é uma quantidade exagerada. Uma vez por semana, uma quantidade pouca, tudo bem. Mas ter essa frequência de consumo é muito complicado. E até porque você vai ter aquele efeito tóxico que eu comentei lá no início, muito frequente. Você vai ter um efeito tóxico, um ciclo de efeito tóxico. Então, bastante cuidado, tá? Quem aí vai começar a reduzir a ingestão do álcool? Comenta aí que eu quero saber. Gente, segundo alimento sabotador do emagrecimento: frituras. Sim. Primeiro ponto: gordura é o nutriente mais calórico, tá? Então eu comentei lá com vocês que cada grama de gordura oferece 9 calorias, tá bem? E as frituras, pessoal, elas têm calorias absurdas, é uma quantidade exagerada, é uma quantidade extrema de caloria, muita mesmo, tá? Vamos pensar que uma colher de sopa de óleo, ela tem aí em torno de 100, 120, 150 calorias, tá? E pensa lá naquele pastel gigante que você pega recheado de coisas gordurosas, quanto que aquela massa do pastel retém de gordura? Não é só uma colher. Existem até umas médias que estipulam que o alimento frito, ele absorve cerca de 30% do peso dele é da gordura. Então, ele absorve muita gordura, tá? Então, pensa, se uma colher de sopa tem 100 calorias, cento e poucas calorias, quantas colheres de sopa que ficam num pastel? Né? Numa polenta frita, numa carne frita. Então, às vezes, brincando num pastel, a gente tem mais de 1000 calorias, dependendo do recheio que você coloca, o tamanho do pastel. Então, é algo bem complicado. E partindo daquela conta matemática do déficit calórico, você comendo um pastel ali, bebendo junto, gente, você vai passar das suas calorias, tá? Então, bastante cuidado com as frituras, tá bom? Mas nem toda fritura toda gordura é ruim, tá? Existem gorduras boas e existem gorduras ruins. Só que pelo fato da gordura ser o nutriente mais calórico, não adianta você fritar o teu pastel com azeite de oliva. Você vai estar atingindo um excesso calórico também, tá? Então, por mais que existam gorduras saudáveis, quando a gente fala aí em gorduras insaturadas, como azeite de oliva, castanhas, amendoim, azeite de oliva, elas ajudam a melhorar o colesterol, prevenir doenças cardíacas, mas não é por isso que você tem que exagerar nessas gorduras também, porque vai ser um excesso, é muito fácil atingir excesso com uma alimentação muito gordurosa,
tá? E excesso é acumulado, tá bom? Então, vai aumentar teu percentual de gordura, vai aumentar a celulite também, tá? E normalmente, as frituras, elas são feitas com um tipo de gordura bem ruim, que é a gordura hidrogenada. Vocês já ouviram falar sobre esse tipo de gordura? Essa gordura, ela é a famosa gordura trans, tá? E é o pior tipo de gordura que existe para nossa saúde. Essa gordura, ela tem uma capacidade muito grande de formar placas heterogênicas lá nas nossas artérias, nos nossos vasos sanguíneos. O que que é isso? É acumular lá no calibre, lá dentro das suas veias. E conforme você vai ingerindo muita gordura, tem uma alimentação muito precária, essa quantidade, essa placa heterogênica, ela vai aumentando, e aí você começa a ver lá o teu colesterol aumentado, o teu LDL, que é o colesterol ruim, muito aumentado. E o que que isso causa, pessoal? Vocês sabem me dizer? Ó, a Dani que é médica aí concordando. Você sabe me dizer o que que essa placa, o que que esse tipo de gordura causa, o que que o colesterol ruim causa? Um risco enorme para doenças cardíacas, tá? E as doenças cardíacas se sabe que hoje é uma das principais causas de mortalidades no mundo, tá? Então tem que ter bastante cuidado. Eu vejo pessoas fazendo fritura toda semana em casa, todos os dias. Então, nossa, o corpo coitadinho acaba sofrendo muito. E aí elas aumentam o peso, e isso com certeza para a saúde é muito prejudicial. Tá bom? Então, as frituras aí estão nos top 10, top 3, na verdade, do que causa, do que prejudica o processo de emagrecimento e saúde como um todo. Olha só, a Dani falou em infarto, que também causa, então é exatamente isso, né? As doenças cardiovasculares são as principais consequências de um consumo, de uma alimentação muito precária e altíssimo consumo de gordura, tá bom? As gorduras também, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado que esse tipo de gordura saturada, ele causa prejuízo na sinalização de hormônios que dão saciedade, porque ele acaba agindo lá no nosso cérebro, num espaçozinho chamado hipotálamo, tá? E é ali que a gente vai receber os sinais de hormônios que envolvem a nossa saciedade, tá bem? E essa saciedade, esse sinal de saciação, ele é prejudicado a partir de uma ingesta muito grande de gordura saturada, sabiam? E a saciedade é um fator que é primordial no emagrecimento. A gente não quer que o paciente fique passando fome. Então, se ele consome muita fritura, com certeza a saciedade pode ser muito afetada. Tá bom? E aí o paciente acaba comendo descontroladamente, excessivamente, tá? Então tem que ter bastante cuidado, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem aí, pessoal? Tranquilo? Se alguém tiver alguma dúvida, fica bem à vontade para perguntar, tá bom? Vou botar meu celular carregar aqui, que tá quase sem bateria. Senão a live encerra aí no meio, daí não dá, né? Agora sim, tudo certo. Pessoal, o consumo de frituras, especialmente aí gorduras ruins, eles acabam prejudicando a microbiota intestinal também. Vocês sabiam disso? Lá no nosso intestino deveria ter uma camada de muco que protege o nosso sistema digestório, tá? E essa camada de muco, ela é formada a partir de uma alimentação saudável. Só que as frituras, assim como o álcool, açúcar em excesso, elas têm a capacidade de danificar, de estragar essa barreira. Então, ela deixa o teu intestino, a tua mucosa intestinal, mais permeável, tá? Então, o alimento que vai entrar no teu trato digestório, ao invés de ele estar em contato com essa barreira protetora, ele vai estar em contato diretamente com a tua parede ali do intestino. E isso vai machucar, isso vai prejudicar, tá bom? Vai sentir desconforto, muitas vezes dores. Isso pode causar um nível muito grande de inflamação, de irritação, tá? De infecção. A pessoa pode até desenvolver algumas intolerâncias, algumas alergias aos alimentos, vai prejudicar a absorção dos nutrientes que ela está ingerindo pela alimentação. Isso pode gerar, às vezes, até uma desnutrição de micronutrientes, alguma deficiência muito grave, tá? Então tem que ter bastante cuidado com isso também, tá? A gordura saturada, pessoal, ela tá presente, a gente tem que pensar como se fosse aquela gordura
que ela fica mais sólida se ela fica em temperaturas mais frias, se a gente resfria ela. Então, por exemplo, a margarina, a manteiga, a gordura das carnes, a banha, o óleo de coco, tá? Ela tá presente nos lácteos também. A gente pode consumir, é uma gordura mais prejudicial, mas a gente pode consumir uma quantidade baixa no nosso dia a dia. Tá? Só que é muito fácil você consumir em excesso, principalmente aí com margarina, manteiga, carnes gordurosas, as frituras. Então tem que ter bastante cuidado, tá bom? Senão vocês vão sofrer todos esses prejuízos aí que a gente comentou. Tá bom? Sem falar que as frituras, elas aumentam a produção de radicais livres no nosso corpo. E os radicais livres são compostos que são tóxicos e que eles aceleram o processo de envelhecimento. Eles são responsáveis pelo envelhecimento precoce. Então, isso também prejudica a questão de aparência, enfim, né? Saúde como um todo, tá bom? Entendido sobre as gorduras? Quem aí faz muita fritura, pessoal, ou compra muita coisa frita, então vamos tentar reduzir. Com certeza vocês vão ver bastante benefícios, tá? E agora, pessoal, vamos falar de mais um alimento sabotador aqui. Os doces, ai, ai, ai. Quem aí é uma formiguinha? Acho que todo mundo gosta de um doce, né? Mas o problema, pessoal, é que os doces, eles são ricos em açúcar, tá bom? Sabe-se que o açúcar, ele tem uma absorção extremamente rápida a partir do momento que a gente ingere, tá? E essa absorção rápida, ela vai alterar a tua glicose, então você acaba tendo um pico de glicose bem alto. E para baixar essa glicose, o nosso corpo produz insulina. É um hormônio que vai baixar essa glicose lá no sangue e vai mandar para dentro das células. Só que na obesidade, no excesso do peso, a obesidade por si, pelo estado inflamatório que ela gera para o corpo, ela já prejudica a ação da insulina. Tá? Então a pessoa tem a sensibilidade à insulina prejudicada, a ação da insulina prejudicada também. Então, às vezes, a tua insulina não consegue dar conta dessa glicose muito alta. E essa glicose fica alta, circulante lá no teu sangue, e isso vai causar risco para diabetes, para doenças cardiovasculares, então tem que ter bastante cuidado, tá bom? Às vezes a gente vê aí pelos exames bioquímicos, pelos exames de sangue, que a glicose da pessoa até está ok, está boa dentro dos parâmetros, só que quando a gente vai ver a insulina, a quantidade de insulina que a pessoa está produzindo para baixar essa glicose, está numa quantidade absurda. Tá? Então, isso é muito prejudicado pelo consumo de doces, principalmente as pessoas não conseguem se controlar, tá? E isso é um sabotador com toda certeza do emagrecimento, tá bom? Tem que ter muito cuidado também, porque a indústria, ela mascara, ela esconde o açúcar nos alimentos, tá? Então, sempre vocês têm que olhar os rótulos dos alimentos que vocês compram. Sempre olhar lá nos ingredientes que vai estar escrito lá no rótulo e identificar o que compõe esse alimento. Vou fazer uma live, eu quero saber se vocês querem que eu faça uma live ensinando vocês a ler os rótulos, como interpretar um rótulo. Coloca aí no chat que eu quero saber se vocês têm interesse por uma live assim, tá? Então tem que cuidar bastante. Por exemplo, se vocês olharem lá nos ingredientes dos alimentos e vocês encontrarem nomes como xarope de milho, xarope de glicose, frutose, maltodextrina, polpa de fruta, amido modificado, açúcar mascavo refinado, demerara de coco, mel, sacarose. Ó, vou fazer a live, pode deixar. Gente, tudo isso é farinha do mesmo saco. Tudo isso é açúcar, tá? Então tem que ter muito cuidado. A indústria mascara muito o açúcar nos alimentos. Elas colocam nomes difíceis, nomes que a maioria das pessoas não sabem que é açúcar, e as pessoas pensam que tá tudo bem consumir aquele tipo de alimento. Um exemplo bem básico são os iogurtes. Tá? O iogurte a gente pega lá, vai olhar um iogurte grego, enfim, a gente olha que tem pedaços de frutas, e quando a gente vai olhar lá nos ingredientes, tá lá escondido amido modificado, polpa de frutas, tá? Polpa de frutas é virado em açúcar,
tá? E aí vai ter o leite, vai ter o fermento lácteo, vai ter mel, muitas vezes, gente, mel é açúcar também, tá? Muito cuidado. E a gente vai ver lá a composição de carboidratos desse iogurte, nossa, é um absurdo, e tudo isso vem de açúcar, tá? As pessoas comem muito açúcar sem saber, tá? Claro, muitas vezes sabendo, né? Mas muitas vezes sem saber. Então tem que ter bastante cuidado. Eu vou fazer live e vou ensinar vocês a lerem os rótulos, tá? E, gente, cuidar principalmente não só com os doces que tem só açúcar, tá? Mas principalmente aqueles doces que além de muito açúcar, eles têm muita gordura junto, tá? Porque aí sim, as calorias são absurdas. Então, por exemplo, principalmente alimentos mais industrializados, como o sorvete, tá? O sorvete é riquíssimo em açúcar e em gordura, aquela gordura hidrogenada trans que eu comentei, porque ela dá muita cremosidade, palatabilidade aos alimentos, então a indústria adora essa gordura, faz durar mais na prateleira também, tá? Bolachas recheadas, os alimentos de padaria, gente, são riquíssimos nessa gordura hidrogenada em açúcares também, os chocolates, principalmente chocolate branco, chocolate ao leite, então cuidem muito, tá? Comecem a reduzir. Eu sei que todo mundo tem vontade de doce. O doce é um alimento muito palatável, a gente sente prazer comendo esse tipo de alimento, mas não adianta, a gente tem que tentar ter uma moderação, né? Muitas pessoas não conseguem se controlar, acabam comendo ali excessivamente, repetitivamente, sem necessidade, sem estar com vontade genuína, com vontade verdadeira. Então acaba tendo bastante excessos, tá bom? E muitas pessoas, como eu falei, elas acabam consumindo açúcar, às vezes nem percebem. Então começa lá de manhã com o cafezinho, que vai umas 2, 3 colherzinhas de açúcar ou até mais. Só que aí rola mais uns 2, 3 cafés perdidos aí durante o dia. Aí depois rola aquela sobremesa depois do almoço, rola bolo, uma bolacha lá na meia tarde, uma torta. Aí de noite antes de dormir aquele chazinho com mel, né? Então, nossa, quando a gente vai calcular e começa a conversar com o paciente para ver que os alimentos que ele mais ingere, a gente identifica um altíssimo consumo de açúcar, certo? Então, é aí que a gente parte para redução. Hoje mesmo eu estava conversando com uma paciente minha e olhem que interessante o que ela me relatou. Nós iniciamos o acompanhamento há um mês atrás, tá? E aí ela estava me contando, eu pedi o que ela viu de melhor, o que ela percebeu de melhor no dia a dia dela, e ela disse que hoje foi fazer uma lista de compras para o mercado e ela viu que tinha meio saco de açúcar lá. E ela se deu por conta que na casa dela sempre vai ali um saco de açúcar a cada 20 dias. Sempre ia um saco de açúcar a cada 20 dias, tá? Só que quando a gente iniciou o acompanhamento, eu falei para ela reduzir o açúcar do café, reduzir as receitas doces, né? Evitar comprar doces em excesso e ter à disposição. E ela viu que aquele meio saco de açúcar tava lá parado já faz um mês. Então ela não usou nem metade de açúcar, nem quase nada de açúcar aí nesse mês, entende? Então, e ela nem tinha se dado por conta que ela ingeria tanto assim, só agora que ela foi fazer a lista de mercado, que ela viu o quanto ela conseguiu reduzir. E aí vocês imaginam, vocês acham que ela teve resultado no peso? Com certeza, ela reduziu 2,5 kg em um mês. Claro que não foi só reflexo da redução do açúcar, teve várias outras coisas que a gente alinhou no plano alimentar, mas que vocês perceberam que essa quantidade acaba sendo absurda? E em um mês, quanto de açúcar que vocês ingerem? Se você utiliza 2 colherinhas de chá de açúcar todos os dias no teu café, em um mês você ingere 500 gramas de açúcar, meio pacotão de açúcar. Vocês têm noção do quanto isso é prejudicial para a saúde? Então comecem a reduzir aos poucos, tá? O nosso paladar é muito, 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 muito adaptável, tá? Muitas pessoas estão extremamente habituadas àquele sabor extremo do doce, tá? Aquele doce absurdo. Então comecem a reduzir aos poucos. O paladar é adaptável. Há anos atrás, eu tomava café com 3 colheres de sobremesa, não era nem de chá, de açúcar. Hoje, se eu coloco açúcar, eu fico repugnada, eu não consigo. Então, todo mundo consegue, basta sim se dedicar, insistir. A gente parte
pro tal do desmame, que é essa redução pouco a pouco. Então, ao invés de usar 3 colheres de açúcar no teu café, reduz para 2. Dali um mês, 10 dias, enfim, 15 dias, reduz para 1 colherzinha. Vai retirando aos poucos. Em vez de comer aquele chocolate ao leite, vamos tentar trocar por um mais amargo? Vamos fazer uma receita com, em vez de usar uma xícara de açúcar, vamos usar meia? E aí você vai conseguindo modular o teu paladar, tá bom? Sobre adoçantes, a Cleusa aqui perguntou. Os adoçantes, eles não têm calorias, tá? Salvo aí alguns que acabam tendo, como xilitol, enfim. Só que os adoçantes, eles despertam essa vontade do doce. Então, não adianta nada de a gente querer adaptar o paladar e continuar exagerando no adoçante, tá? E nós temos que ter muito cuidado com o tipo de adoçante que formos ingerir, porque hoje existem adoçantes naturais e os artificiais, que são feitos em laboratório, enfim. E o consumo excessivo desses adoçantes artificiais já foi relacionado com o desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Então, as pessoas tiram o açúcar do café, mas elas jorram o adoçante e consomem várias vezes ao dia. Então, tem que ter muita moderação na quantidade também, tá? E cuidar para que esse sabor doce, a todo momento, ele vai estimular a tua necessidade, por isso a tua vontade. Então, cuidar muito, principalmente nesse processo de adaptação do paladar, tá? Não tem problema você usar um adoçante artificial, desde que com bastante moderação, sem exagero, ou então você pode optar por um adoçante natural, como o stevia, por exemplo, que é um adoçante em gotas, não tem calorias, né? E ele não tem tanta relação aí com alguns tipos de câncer, tá bom? Então, como tudo, adoçante não tem calorias, mas tem que ter bastante moderação, tá bom, Cleusa? Entenderam? Então, pessoal, essa relação com os doces que a gente precisa começar a reduzir, tá? Reduzir tudo aquilo que você come aí no teu dia, começar a avaliar, olha a tua despensa, quanto de açúcar tem, quanto de doce que tem, tá? E ter bastante cuidado com isso, tá bom? Gente, outros alimentos aí que são sabotadores, alimentos ultraprocessados, alimentos super industrializados, tá? São, por exemplo, os salgadinhos, Sprinkles, Ruffles, sopas prontas, pizzas, lasanhas prontas, miojo, refrigerante, suco em pó, salsicha, embutidos no geral, margarina, tá? São alimentos totalmente artificiais. E se a gente for ler o rótulo, pessoal, tirem um dia, um tempinho no mercado ou até em casa, se vocês têm esses alimentos, e deem uma olhada na lista de ingredientes. Vocês vão ver nomes absurdos, nomes ridículos, nomes que a gente nem faz ideia do que seja. São tudo aditivos químicos, solventes, ácidos, conservantes, estabilizantes, aromatizantes artificiais. Então, eles não têm valor nutricional, eles não têm nutrientes, eles pecam muito nessa questão e muito pelo contrário, eles vão ter muitos compostos extremamente prejudiciais para nossa saúde. E as pessoas têm um consumo exagerado de alimentos ultraprocessados, tá? E isso com certeza prejudica o emagrecimento, tá? Por essa questão de não ter nutrientes, ser muito carente em vitaminas, minerais, fibras, carboidratos bons, proteínas boas, gorduras boas também, e eles acabam tendo muitas calorias também, tá? Então, bastante cuidado com esses alimentos aí na despensa, ter à disposição em casa, evitem. A gente sempre tem que partir daquele princípio de desembalar menos e descascar mais, ter uma alimentação mais natural, tá? Rica em frutas, em verduras, tá? Rica em carnes magras, os laticínios também, ovos, arroz, feijão, batata, tá? Deixem esses alimentos ultraprocessados lá para de vez em quando, tá bom? Esses alimentos muito processados, além de ter todos esses aditivos químicos, esses compostos super tóxicos, eles têm uma carga de sódio absurda, tá? Porque o sódio, ele é um conservante.
tá? Ele ajuda a aumentar o tempo de prateleira. Então, se a gente for ver ali a massa miojo, se vocês olharem a quantidade de sódio que tem, é uma quantidade de sódio que você pode comer em 3 dias. É absurdo! Em um pacotinho de miojo, tem pessoas que comem miojo ali 3 pacotes por dia brincando. Então, vamos reduzir esses alimentos, vamos partir para essa ideia de ter uma alimentação mais natural, porque com certeza isso traz muitos benefícios, principalmente momentâneos também, né? E muito a longo prazo, né? A gente tem que trabalhar com a alimentação saudável, a gente trabalha muito com a parte preventiva, prevenção de doenças, qualidade de vida, tá? E com certeza ali com emagrecimento, estética, tudo isso. Então o consumo desses alimentos muito processados com certeza influencia muito negativamente, tá bom? Né? Na estética, enfim. E muito cuidado, pessoal, com doces fit, tá? Doces ou alimentos que são considerados fitness, tá bom? Por quê? Claro que essa ideia de ter alimentos que tem uma farinha mais legal, que tem menos açúcar, é super show. Só que às vezes as pessoas têm a ideia de que esses alimentos têm menos calorias, tá? Eles são menos calóricos, então dá para comer mais. Só que isso é muito errado, tá? Normalmente, os alimentos fit, eles têm tantas calorias quanto a receita original e às vezes até mais, porque vamos comparar, por exemplo, um bolo feito com a farinha tradicional, um pouquinho de açúcar, enfim, e um bolo feito com farinha de amêndoas, que a culinária fit às vezes usa muito essas farinhas de gorduras, farinha de coco, farinha de amêndoas, e como eu falei para vocês, a gordura é o nutriente mais calórico que tem, e essas farinhas são fontes de gordura. Então, ali o teu bolo tradicional que teria uma fatia ali 100, 200 calorias, esse bolo que é fit, que é com farinha de amêndoas, ele vai ter ali 200, 300 calorias, né? Então, às vezes a gente tem que avaliar muito qual que é a composição nutricional e a quantidade calórica desses alimentos e jamais ir com o pensamento de que eles são menos calóricos e que a gente pode comer mais, tá bom? E sem falar que assim, gente, alimento industrializado, rotulado fit, tem que ter muito critério, tem que avaliar bastante o que tá nesse alimento, porque às vezes a indústria, um biscoitinho fit, né? A indústria coloca lá uma farinha de trigo integral, só que aí tu vai ver o resto dos ingredientes e é virado em açúcar, em gordura hidrogenada, aquela gordura ruim que eu falei pra vocês. Então, poxa, a indústria acaba nos enganando muito com essas questões, então ter bastante cautela com esse tipo de alimento, tá? Sempre partam do princípio de desembalar menos, desculpa, e descascar mais, tá bom? Outro alimento sabotador, pessoal, quero ver se vocês consomem. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui. Podem ficar à vontade, tá? Se alguém tiver alguma dúvida. Então, outro alimento sabotador, pessoal, são os sucos, sabiam? Vocês ingerem bastante sucos? Natural, industrializado? Me contem aí qual tipo de suco que vocês ingerem. Então, pessoal, sobre sucos industrializados, eu acho que eu não preciso nem comentar. A gente já falou aqui bastante sobre que os industrializados muitas vezes são bem prejudiciais, tá bom? Eles são muito ricos em açúcares, têm muitos conservantes, corantes, aromatizantes, né? Vários solventes aí, enfim, substâncias bem ruins aí para nossa saúde como um todo, tá bom? E ter cuidado também com aqueles sucos industrializados, mas que são integrais, que nem suco de uva integral, suco de laranja integral. Claro que se a gente for olhar no rótulo ali e for somente a uva, o suco, enfim, tudo bem, é uma opção legal, só que os sucos, eles acabam tendo uma concentração calórica muito grande, porque vamos pensar, mesmo sendo sucos caseiros, tá? Então tem que ter bastante cuidado com isso. Um suco de laranja caseiro ou esse suco ali industrializado integral. Quantas laranjas vocês acham que tem num copo de suco? Ou em casa, quando a gente vai fazer um suco natural de laranja, sem água, enfim, quantas laranjas que a gente usa para dar ali 200, 300 ml de suco?
pelo menos umas 4, 5 laranjas, às vezes até mais, né? E a recomendação de frutas por dia é em torno de 3, 4, 5 frutas, depende muito da rotina e as necessidades da pessoa. Só que você acaba bebendo tudo isso num copo de suco. Então, além de você comer essas 3, 4 frutas por dia, você bebe mais umas 5 aqui nesse copinho de suco. Então, por mais que seja às vezes algo saudável, acaba sendo muito calórico, tá? E sem falar que quando a gente faz suco, a maioria das pessoas adicionam muito açúcar, tá? A maioria das pessoas tomam em excesso também, e a maioria das pessoas coam o suco. Quando a gente coa o suco, a gente perde as fibras, tá? E são as fibras que dão bastante saciedade e que controlam a nossa glicemia também, tá bom? Então você vai estar tirando algo muito bom aí das frutas e vai estar usando somente essa parte líquida que tem uma absorção super rápida. Não vai te dar saciedade, vai aumentar a sua glicose, o teu corpo vai ter que produzir bastante insulina para conseguir baixar isso, tá bom? Então muito cuidado com sucos, os industrializados, os em pó, enfim, de caixinha nem vamos comentar, mas também caseiros, tá? Eu sempre oriento que se a pessoa gosta de fazer suco, ela utilize uma porção de fruta para fazer um copo de suco e beba então um copo de suco, né? Então uma laranja para fazer um copo de suco e não coe. Sempre que possível, mantenha as fibras desse alimento. Não adicione açúcar também. Beba ele natural ou se precisar, adicione algum adoçante ou stevia que eu orientei aqui para vocês. Então bastante cuidado com isso, tá bom? Eu sempre prefiro, sempre oriento meus pacientes, principalmente quem está em processo de emagrecimento, a comer a fruta, a mastigar, tá? A mastigação é extremamente importante. A mastigação envolve sinais de saciedade lá para o nosso cérebro, então você vai conseguir ter uma saciedade mais prolongada, você vai conseguir aproveitar essas fibras que vão controlar a tua glicemia, vão controlar colesterol também, vão ajudar a formar aquela barreira protetora na tua microbiota, né? Então, comam, mastiguem as frutas, evitem ficar bebendo suco, tá? Se beber suco sem açúcar, sem coar, de preferência, e cuidar a quantidade de fruta que você adiciona, tá bom? Dá pra usar, dá pra gente tentar usar, se é uma pessoa que realmente não vai abrir mão de sucos, utilizar frutas que são um pouquinho menos calóricas, por exemplo, a melancia, o morango, limão. Limão nem tem calorias, gente, então ele é livre, você pode utilizar bastante ele, tá? Então tentar ir para essas frutas que são um pouquinho menos calóricas, tá bom? Estão conseguindo entender? E agora, gente, vamos falar sobre alimentos light, alimentos diet, sem glúten, sem lactose, que também podem ser aí os sabotadores do emagrecimento, né? As pessoas às vezes, comecei dieta, eu quero aquele alimento porque ele é light, eu quero isso ali porque ele não tem açúcar, que ele é diet, ele é mais saudável. Vocês têm esse pensamento? Vamos tentar entender um pouquinho desses termos para ficar mais fácil. O alimento light, pela legislação, ele precisa ter pelo menos 25% menos caloria ou menos sódio. Só que olha que absurdo. Se um salgadinho, que é um alimento totalmente processado, ele tiver 25% menos sódio, ele já é um alimento light. Só que ele vai se tornar saudável por conta disso? Não, né, gente? Não se torna saudável. Então, às vezes a indústria coloca lá, bolacha light, bolacha diet, né? E as pessoas comem pensando que estão arrasando, mas muitas vezes dá elas por elas, né? Com certeza o alimento é calórico, é prejudicial. Não é porque é light ou diet, enfim, sem lactose, sem açúcar, que ele é mais saudável. Então, tenham bastante cuidado com isso, tá bom? O alimento diet é aquele alimento feito para os diabéticos, pessoal. Alimento diet, ele é restrito em açúcar e existem patologias em que a pessoa precisa restringir o consumo de açúcar. Então, a indústria criou alimentos para que essas pessoas também possam consumir. Então, deixem esses alimentos para os diabéticos, tá? Esse alimento, ele não vai ter açúcar, tá? Só que existe um negócio chamado composição centesimal.
tá? Dos alimentos. O que é isso? É o que compõe o alimento. Então, a gente tem proteína, carboidrato, gordura, água e minerais, vitaminas, que são as cinzas, tá bom? No alimento diet, a gente retira o açúcar, tá? Então, a gente tira um pilar desse aqui. Só que, ao mesmo tempo que um pilar dele é retirado, outro precisa aumentar para suprir essa quantidade que vai estar faltando aqui, principalmente para dar palatabilidade, para dar sabor, para dar textura, para dar massa ao alimento. Então, se a gente retira o açúcar, 90% dos alimentos que são diet, a indústria aumenta o quê? A gordura, tá? Porque a gordura que vai dar essas funções aí que eu acabei de falar, de sabor, de textura, de crocância, tudo isso. Vocês podem observar chocolates, por exemplo, chocolate diet, tá? Em comparação ao chocolate, um chocolate amargo, né? Um chocolate convencional. Ele só não tem açúcar, só que vocês vão ver a quantidade de gordura na porção é muito além do que o chocolate normal. Então vai ser um alimento mais calórico, porque lembram que eu falei para vocês lá no início que a gordura é o nutriente mais calórico? Então, se ele é diet, ele não tem açúcar, mas ele tem mais gordura, ele com certeza vai ser mais calórico. E a indústria, muitas vezes, não vai usar uma gordura boa. É aquela gordura hidrogenada, aquela gordura trans que acumula lá na sua veia e na sua artéria, tá? Então, muito cuidado, esses alimentos são falsos saudáveis, tá? Não priorizem esses alimentos, tá? Claro que eu não tô estimulando vocês a ir lá e comprarem um chocolate cheio de açúcar. Eu só tô explicando que consumir alimentos light diet tem que ter muito cuidado porque eles não são vantajosos, principalmente em questões calóricas. Combinado? Existem alguns alimentos light que até são interessantes, às vezes um requeijão light, um creme de ricota light, que tem menos gordura, daí sim é legal. Mas vou falar para vocês que são poucos, realmente poucos que são interessantes. E o mesmo vale para os alimentos diet, são poucos que acabam se sobressaindo aí na qualidade nutricional, tá bom? Alimentos sem glúten, alimentos sem lactose, nossa, as pessoas banalizam esses alimentos, só que glúten e lactose, eles vão fazer mal para pessoas que têm sensibilidade, que têm intolerância a esses alimentos ou que têm alguma patologia que realmente precise restringir glúten e lactose, tá? Pessoas normais, pessoas saudáveis e que não têm intolerância nem sensibilidade a glúten e lactose, elas não se beneficiam em retirar esses alimentos da rotina. Tá? Então não faz sentido você querer ser mais saudável cortando ali lactose e glúten se você não tem sensibilidade, tá bom? Se você não é intolerante ou celíaco no caso do glúten. Então não precisem reduzir para ser mais saudáveis. Até porque tu retirar o glúten do alimento, tu retirar a lactose, não quer dizer que ele vai ser menos calórico, tá? Então a mesma coisa que vale para light, diet, sem glúten, sem lactose. Eles se passam por falsos saudáveis, tá bom? E para finalizar aqui com chave de ouro, alimentos fit da moda, tá? Muito cuidado com esses alimentos, tem muito mimimi envolvido, tá bom? E eles sim são aí os últimos sabotadores que a gente vai conversar aqui hoje. Por exemplo, agora a gente percebe que tá muito naquela onda de cafés termogênicos, blogueiras e famosos fazendo propaganda. E, gente, vocês já pararam para ver o quanto de caloria esses cafés têm? Porque eles têm gordura junto, alguns, né? Então, nossa, é algo absurdo. Às vezes o café preto lá que não tem nada de caloria, você vai tentar usar esse café que vende como termogênico, que queima gordura, que é mentira, não queima gordura. O que queima gordura é ser ativo e cuidar da alimentação, ter déficit calórico, tá? Então, é algo absurdo e as pessoas acabam deixando de lado o básico, deixando a atividade física, deixando a alimentação e compram ali o cafezinho termogênico e acham que estão arrasando, mas não, pessoal, estão ingerindo um monte de calorias, um monte de gordura que não vai servir para nada, só vai aumentar aí o teu peso, provavelmente, e sem falar, gente, o preço absurdo, uma latinha daqueles café, R$ 150 para mais. Gente, comprem um banquete de frutas, peito de frango à vontade com esse dinheiro, tá? Não gastem com essas besteiras, acreditem, tá? Óleo de coco também.
O óleo de coco, ele tem funções antifúngicas e antimicrobianas, mas vocês sabiam que ele é uma gordura saturada? Aquela gordura que a gente comentou lá em cima, que acumula muito fácil nas veias e nas artérias. Então, teve muito mimimi também em relação ao óleo de coco. Dá para usar assim, tranquilo. Como eu falei antes, a gente pode ingerir gordura saturada, mas tem que ser numa quantidade bem baixa. Então, um fiozinho para lambuzar a tua frigideira. Exato, né, Alice? A Alice comentou aqui que são caríssimos, né? Exatamente, são alimentos vendidos como saudáveis, como benéficos e nossa, o valor é absurdo, absurdo mesmo. Tá? Então, como eu falei, troquem esse dinheiro aí e comprem em frutas, em vegetais, feijão, arroz, ovos, que vocês vão ter muito mais benefícios, tá? A tapioca, pessoal. Quantas pessoas por aí substituindo pão por tapioca, achando que é muito mais saudável, só que a tapioca ela é uma farinha refinada, não tem nada, nada, nada de fibras e ela é extremamente calórica. Para você conseguir fazer forrar ali o fundo da tua frigideira, quantas colheres de sopa de tapioca que vão? Vai bastante. E as pessoas comem ali tapioca dia e noite, né? E acabam tendo um excesso calórico muito grande. Ela tem um índice glicêmico alto. Isso vai gerar um pico de glicose, que eu também comentei com vocês lá no início da live. Então, às vezes, essas trocas nem são tão válidas. E as pessoas banalizam o pão, coitadinho, que às vezes tem muito mais fibras e dá mais saciedade do que a própria tapioca, tá bom? Sal do Himalaia também. Não sei se vocês já ouviram falar. Gente, o preço é absurdo. E se a gente for comparar com o sal tradicional de cozinha, ele tem mínima coisa menos sódio. Então não gastem com esse tipo de alimento. Se você gosta, enfim, tudo bem, mas não compre pensando que ele vai ajudar no teu emagrecimento, que vai ser o milagroso, tá bom? Então cuidem, pessoal. O que eu tinha para falar com vocês hoje era isso. Deu bastante papo por aqui, né? Fico muito feliz que vocês gostaram aqui, tô recebendo elogios muito boas, esclarecedora, eu fico muito feliz mesmo. E a gente vê aí que realmente esses alimentos que foram comentados hoje, eles estão muito presentes na rotina das pessoas, eles estão sendo consumidos em excesso. Então, se vocês conseguirem reduzir, nem que seja um pouquinho, comece a reduzir um pouco por semana, prefira, ao invés da fritura, fazer grelhado, assado, reduza ali a ingestão de açúcar ao longo do dia, tenha uma alimentação mais natural, tá? Com menos processados. Com certeza vocês vão vendo muita diferença na saúde, qualidade de vida, prevenção de doenças e com toda certeza absoluta no emagrecimento, tá bom? Então caprichem, coloquem em prática, tá? Agora que vocês já sabem quais que são as ações sabotadoras, quais que são os alimentos sabotadores, fica muito mais fácil, né? Então comecem a colocar em prática, que eu tenho certeza que vocês vão voar nos seus objetivos, tá bom? Se cuidem, caprichem na alimentação e segunda que vem a gente se encontra de novo aqui ao vivo às 21h01, tá bom? Um beijo e até segunda que vem!